Boa tarde, pessoal da segunda turma. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o dispositivo diferencial residual. O que se trata esse dispositivo? Em que contexto ele se encaixa? E como funciona? Vamos lá! Bem, comecei a estudar um pouquinho sobre eletricidade e tudo mais, eu queria saber sobre a segurança. Aí, quando eu estava pesquisando, eu vi algo sobre dispositivo diferencial. Você poderia me explicar um pouquinho? Claro! Bom, vamos lá. Aqui temos o quadro de energia, que é onde fica esse diferencial. Esse diferencial ele é um mecanismo de segurança em casos de choques e incêndios. Ele fica aqui dentro e ele é um mecanismo automático para desligar nesses casos, caso coloque em risco vida de animais, pessoas e etc. Então, no caso de ele perceber algum tipo de descuido, algum tipo de curto, ele automaticamente desliga para que não haja nenhum acidente. Bom, de acordo com a NBR 54 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o uso de DR é obrigatório em casos de circuitos instalados em locais que tenham água, no caso chuveiros e tal, circuitos que alimentem a tomada em áreas externas ou edificações, circuitos com pontos de uso, tipo cozinhas, fornos elétricos, copas ou áreas de serviço, e circuitos que alimentam tanto as áreas internas quanto as áreas externas. O funcionamento desse dispositivo é baseado na diferença e na comparação da corrente elétrica que entra na residência e a corrente elétrica que sai da residência. E aí, quando é detectado um grande nível de diferença, o interruptor automático ele funciona e desliga toda a corrente elétrica da casa inteira. E pessoal, essa interrupção de energia acontece em frações de segundos antes mesmo da pessoa sentir o choque. E desse modo, a gente consegue proteger a vida das pessoas e os danos das perdas materiais. No meio desse assunto todo, temos dois dispositivos que eles são bastante confusos, que eles têm quase a mesma função. É o DR e o disjuntor. O DR tem o objetivo de proteger os humanos e animais. E já o disjuntor, ele tem o objetivo de proteger o equipamento que está ligado em circuito para evitar queimas e perdas desses equipamentos. Bom dia, Samuel. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Ontem minha filha foi abrir a geladeira e tomou choque. Por que isso acontece? Isso daí é fácil, hein? Que eu vou te explicar. É simples. Isso acontece por conta de ter algum defeito, algum fio desencapado dentro da geladeira. Aqui temos um exemplo. A energia, ela vai pela fase e ela tem que voltar pelo neutro. Mas como pode ter algum fio desencapado lá dentro, esse fio pode estar encostando na carcaça da geladeira. Daí vai transmitir energia para a carcaça. Com isso, se alguém, uma pessoa, alguma criança ou algum animal encostar na geladeira, a pessoa vai tomar choque. E ela tem contato com o chão dela, toma choque. Se a pessoa tomar choque, vai desligar todos os aparelhos, tudo que estiver conectado com o DR. Entendeu? Mãe, então é por isso que eu tomei choque na geladeira? Mais ou menos isso. Nós temos dois tipos de dispositivos DR. Esse que ele acabou de explicar é o dispositivo de sensibilidade alta, para evitar choque. E de sensibilidade baixa é quando é locais com materiais e produtos que é inflamáveis. E aí é para evitar o incêndio. Já esses não protegem de choque. Temos dois tipos de DR, o bipolar e o tetrapolar. O bipolar, ele é recomendado ser instalados em áreas externas residenciais ou em fornos elétricos e áreas molhadas. Já o tetrapolar, ele serve para proteção contra choques elétricos, fugas de energia e incêndios. Agora a Maria vai explicar um pouco sobre os ligamentos de fase neutra dos DR. Bom, aqui temos dois tipos de DRs, o bipolar e o tetrapolar. No bipolar, no 127 volts, entra um neutro e sai uma fase. E tem o lado certo, tem um N aqui simbolizando. 220 sai duas fases. E o tetrapolar entra um neutro e sai duas fases. Existem diferentes tipos de dispositivos no nosso mercado.
Mas eu vou dar um exemplo aqui dos mais comuns, que são os de 10 mA, 30 mA e 100 mA. Os dispositivos de 10 mA, eles são, por exemplo, eles aguentam até a carga de 10 mA. Quando atinge 11 mA, o dispositivo desliga. Já no de 30 e do 100 a mesma coisa. Se for até 30, ele aguenta. Passou para 31, o dispositivo automaticamente desliga para que não haja acidente. Mesma coisa no de 100. Esses daqui são os dispositivos com menos sensibilidade. Já esses daqui são dispositivos com mais sensibilidade, pois eles aguentam até mais e esse daqui menos. Tudo depende da instalação elétrica da casa. O DR, ele é um dispositivo de segurança e por conta disso ele tem que ser testado pelo menos uma vez ao mês. Aqui a gente tem o botão de teste, que ele simula uma fuga de energia e automaticamente, quando a gente aperta, é para a chave cair. Ah, agora eu entendi sobre o dispositivo DR, mas eu ainda tenho uma dúvida de como ele funciona internamente. Vem comigo. Ó, aqui nós temos em exposição a parte interna do nosso dispositivo DR do tipo bipolar. Vou nomeá-los aqui com vocês o que é. Ó, vamos lá. Aqui nós temos o nosso campo de carga. Aqui nós temos a nossa queridíssima bobina, ó. E aqui nós temos o nosso núcleo toroidal. No nosso tipo bipolar nós temos duas entradas e duas saídas. Nesse exemplo aqui, o nosso dispositivo não está tendo condução de eletricidade aqui dentro, pois as duas entradas não estão totalmente funcionando. Aqui elas estão fechadas, logo não tem nenhum tipo de eletricidade passando por aqui dentro. Já nesse outro tipo aqui, nós também temos o que já foi citado anteriormente, e nós temos também aqui, ó. Aqui nós temos a nossa corrente de falta. Corrente de falta. E aqui nós temos nossa corrente residual. Nesse exemplo, os motores de alimentação, eles começam aqui e estão abertos aqui, pois foram usados. Ou seja, alguma carga se sobressaiu ao que eles aguentavam e acabou tendo essa abertura aqui para que não houvesse os incidentes. No nosso tipo de condutor, no tipo de bipolar, nós temos duas entradas de alimentação de entrada e de saída. Podemos ter uma fase neutro ou duas fases. Essa fase e esse neutro precisam ser ligados a interruptores para ter o controle de comparação entre a entrada e a saída, para que assim tenha seu bom funcionamento. Muito obrigada por me explicarem, pessoal. Agora eu pude compreender e entender um pouquinho mais sobre os dispositivos residual.